felicidade. 11h52, 11h52. Eu vou colocar um ponto final no A Voz do Povo desta quarta-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui manipulando o seu celular, que ele também não larga do celular de jeito nenhum, né? E digo a você, bom dia, Caio Bortolã. E antes que você cumprimente a mim e aos nossos amigos ouvintes aqui, ouvintes e espectadores da Educadora, porque a Educadora é mais do que rádio, é rádio com imagem, não é mesmo? Antes que você cumprimente a mim e os nossos amigos, deixa eu manifestar aqui o meu mais veemente, a minha mais veemente manifestação de indignação com o seu comportamento. Pois não. Porque o senhor não é mais aquele. Viu? Eu não sou mais aquele. O Caio não é mais aquele. Palmas para ele. Eu sou o mesmo de sempre. Não, você me decepcionou profundamente. Por quê, Ivan? Ah, rapaz, você trouxe para este microfone, você ofereceu esse microfone, você colocou esse microfone à disposição de Silvio Félix. Coloquei ontem, na Educadora Meio-Dia. Eu vou falar uma coisa para você. Você não é mais aquele. Porque a questão pedia, Ivan. Pelo amor de Deus, você foi oferecer esse microfone, este poderoso microfone para Silvio Félix vir aqui deitar e rolar falação, deitar e rolar regra, dar lição de moral em prefeito? Na verdade, ele não veio ao estúdio, né? Na verdade, a entrevista foi concedida pelo telefone. E a participação dele, nós precisamos fazer alguma mudança aqui no enquadramento, porque fizeram uma bagunça nas câmeras aqui. Nós precisamos corrigir isso, pelo amor de Deus. Aliás, eu não sei quem faz isso, hein? Nós temos também que descobrir quem é que faz isso, quem é que põe a mão onde não deve, né? Mas era pertinente, Ivan, o assunto transporte coletivo era pertinente ouvi-lo, como hoje ouviremos também o Paulo Radiche e tentaremos ouvir o senhor prefeito municipal, o atual prefeito municipal, ainda esta semana aqui no programa. Silvio Félix deitando falação, deitando regra. E ele tem razão no que ele falou. Falando isso e mais aquilo, ele tem razão apontando o dedo para a incompetência dos prefeitos aqui de Limeira. Ele tem razão. Como se ele não tivesse sido um dos mais incompetentes prefeitos da cidade de Limeira. Ele tem toda a razão no que falou, Ivan. Nós não discutimos aqui questões ligadas à moral ou à ética. Quem me conhece, você me conhece, sabe que nós combatemos durante muito tempo a gestão Silvio Félix, o próprio Silvio Félix, e nós demos toda a cobertura e apoio ao processo de cassação do Silvio Félix. Isso é fato. Agora, nós conversamos ontem com um ex-prefeito que tem um conhecimento técnico sobre o assunto, que é o que parece o atual não tem. Foi isso que aconteceu. Nós tínhamos de ouvir a versão dele, como vamos ouvir a versão do Paulo Radiche, como vamos tentar pelo menos ouvir a versão do Mário Botion, se é que o Mário Botion tem alguma versão para dar, né? Se é que ele tem alguma versão para dar. Que explicação que pode ter o Silvio Santos... o Silvio Santos tem muitas. Que explicação que pode ter o Silvio Félix? O Silvio Santos tem muitas. O que Silvio Félix pode acrescentar? Sobre muitas coisas. Silvio Félix foi prefeito durante teve dois mandatos. Quase 2 mandatos, né? 7 anos. 2 mandatos à frente da prefeitura, né? Em que ele determinou... ele foi o grande orientador, determinador das políticas públicas nas mais diversas áreas da prefeitura de Limeira. E o transporte coletivo está aí. O transporte coletivo é resultado da ação do senhor Silvio Félix. O que é que o Silvio Félix pode querer apontar o dedo para o outro, falar que o outro não tem qualidade, que o outro não tem qualificação, que o outro não tem competência? O Silvio Félix não tem qualificação, não tem competência também, não teve. Demonstrou isso cabalmente em 2 mandatos que ele teve como prefeito da cidade de Limeira. O que o Silvio Félix fez para o bem do transporte público de Limeira? Nada! Ele não tem o direito de apontar o dedo para ninguém dessa cidade aqui, porque ele foi prefeito 2 vezes e não fez nada que prestasse no transporte coletivo.
Bom, o senhor me permita manifestar aqui a minha indignação com a manifestação desse cidadão aqui neste microfone, falando, deitando falação, deitando regra, um sujeito que foi, durante 2 mandatos, prefeito de Limeira, que não acrescentou absolutamente nada no transporte coletivo de Limeira. Bom, nesse aspecto eu concordo com você. O transporte coletivo aqui em Limeira nunca foi bom. Muito antes até do Silvio Félix ser o prefeito, a aviação limeirense atendia a população muito mal. A aviação limeirense está em Limeira há quase 50 anos, atendendo mal o seu usuário, há quase 50 anos. Esse problema da falta de qualidade do transporte coletivo, que só se acentuou com o passar dos anos, não começou no governo do Silvio Félix, começou muito antes. Sim, não tem então, dúvida. O transporte coletivo no período Jurandir Paixão era ruim, o transporte coletivo no período Paulo D'André era ruim, o transporte coletivo no período Memal era ruim, o transporte coletivo no período Pedrinho Kiel era ruim, o transporte coletivo no período Silvio Félix continuou ruim. Sim. Com um detalhe, foi o Silvio Félix, como secretário de Transportes, que trouxe a Limeira, aliás, substituindo meu avô na Secretaria dos Transportes, a AVA, à época. Porque se você puxar pela memória, o que não dá para fazer, e isso eu não vou fazer jamais, é defender a moral do Silvio Félix. É evidente que eu não vou fazer isso. É evidente que eu não vou defender uma volta do Silvio Félix à Prefeitura de Limeira. É evidente que eu não vou fazer isso. Agora, não dá para negar que quem trouxe uma segunda empresa de ônibus para Limeira foi o Silvio Félix. Na gestão... Mas qual é o mérito disso? Deixa eu terminar. Qual é o mérito disso? Na gestão Paulo D'André. Isso quer dizer que já na gestão... Qual o mérito disso? Isso quer dizer que já na gestão Paulo D'André, você não me deixa falar, que já na gestão Paulo D'André, o transporte coletivo era ruim. Já na gestão Paulo D'André. Teve uma passagem aqui... Eu não vou citar o nome do locutor que fazia a cobertura de um carnaval aqui em Limeira, na década de 80, e que estava indignado com a aviação limeirense. Eu não vou contar detalhes. Ele não estava só indignado com a aviação limeirense, né? Ele foi fazer a cobertura, mas não só indignado com a aviação limeirense. E aí, durante a cobertura, isso é célebre, numa época em que jamais... se imaginaria que alguém soltasse um palavrão numa transmissão de rádio. Ele foi a essa transmissão e disse: a aviação limeirense é uma M pontinhos. Eu estou me referindo a 1984. Começava com M, terminava com A, tinha ERD no meio. Exatamente. Isso em 1984, 1985, numa transmissão ao vivo do Carnaval, quando o Carnaval era muito grande, as pessoas iam à Praça Toledo Barros, ninguém viajava no Carnaval, os clubes ficavam cheios. Era um outro Carnaval, o Carnaval de Limeira da época. Então, há muito tempo o serviço é ruim. E nós falamos aqui que o serviço era ruim. E nós, em momento nenhum, defendemos a aviação limeirense, como continuamos a não defender. A questão é, quando o Silvio Félix fala que o Mário Botion trouxe a aviação limeirense, trouxe o problema para dentro da prefeitura, ele tem razão. Ele tem razão. Quando o Silvio Félix diz que o Mário Botion não vai conseguir se livrar do problema, ele tem razão. Problema criado pelo próprio Mário Botion. Ele tem razão, ele não está errado. Quando o Silvio Félix diz que essa intervenção é ilegal, esta intervenção é ilegal, sim, senhor Ivan Schutzer. A intervenção é ilegal. E é prática desse governo atribuir responsabilidade aos governos passados. Só por isso é que foi ouvido o Silvio Félix. Ele não falou de nenhuma outra questão. Não, mas quando ele não falou de nenhuma outra questão. Quando eu digo para a Vossa Senhoria... Como hoje o Paulo Radich vai falar no programa e não falará de nenhuma outra... Você vai deixar eu falar aqui também ou não? Não falará de nenhuma outra questão que não do transporte coletivo. Agora, por que não ouvir os ex-prefeitos se toda a cagada desse governo atual é atribuída a governos passados? Não, nada contra ouvir os ex-prefeitos. Só acho que o seu Silvio Félix não tem condição de vir aqui, ou em qualquer lugar que seja, e ficar apontando o dedo para qualquer outro prefeito que seja, porque o seu Silvio Félix tem a história dele que tem. Tem a história que tem.
aqui como prefeito de Limeira. A história do Silvio Félix está aí. As pessoas que estão vivas até hoje aqui sabem da história do seu Silvio Félix como prefeito de Limeira. Não preciso ficar aqui falando para ninguém, não é mesmo? Agora, quando o seu Silvio Félix vem dizer aqui, fui eu que trouxe, que você falou agora, ele que trouxe a segunda aviação para a cidade de Limeira, e eu pergunto para você qual é o mérito disso. Eu pergunto para você qual é o mérito disso, porque o argumento utilizado pelo seu Silvio Félix para trazer a segunda aviação foi o seguinte argumento falso. Um argumento falso de que iria haver concorrência. E a concorrência, no capitalismo, nas leis de mercado, a concorrência favorece a quem? Favorece ao consumidor, não é? Que maravilha! Que maravilha que é o seu Silvio Félix, né? Descobriu essa lei de mercado que era desconhecida da população. A concorrência vai beneficiar o consumidor. Que concorrência? Não tinha concorrência nenhuma. Uma parte do serviço de transporte coletivo da cidade, fazer uma observação. 70% era da aviação limeirense, 30% era da outra aviação. Deixa eu só fazer uma observação. Que concorrência nenhuma. Deixa eu só fazer uma observação. Nenhuma, afirmação falsa. Isabel Dias Landgraf. Caio, acho que daqui a alguns dias você vai fazer conchavo com o Silvio Félix. Espero que você, Ivan, não compartilhe com essa coisa suja que está acontecendo aí na Educadora. Não. Isabel, não. Em primeiro lugar, eu não te dou o direito de falar desta maneira, nem comigo, nem da minha empresa, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Isabel, vá à merda. Isabel, vá à merda. Vá à merda. Não. Ninguém aqui faz conchavo com ninguém. Olha a situação que você provoca. Não. Ninguém aqui faz conchavo com ninguém. Olha a situação que você cria. A Isabel... Olha a situação que você cria. A Isabel fez uma interpretação... Olha a situação que você cria. A Isabel fez uma interpretação equivocada... Coisa suja. Coisa suja, Isabel. Vá à merda, Isabel. Não, a Isabel fez uma interpretação equivocada do que eu estou falando aqui. Coisa suja. Que coisa suja. Que coisa suja. Não. A Isabel fez uma interpretação equivocada, Caio. Ela interpretou errado o negócio. Não se trata disso. Olha o tipo de situação que você provoca. Você fala como se eu concordasse com o Silvio Félix, como se eu defendesse Silvio Félix, como se eu não tivesse combatido o Silvio Félix, como se eu achasse que corrupção na política é coisa defensável ou é coisa aceitável. O que eu estou falando é que eu não vejo... Você tem sua justificativa. Você apresentou a sua justificativa aqui para trazer o Silvio Félix para falar desse transporte coletivo aí, da incapacidade desse governo. O que é verdade? Esse governo é um governo incapaz, não é capaz de servir merenda para crianças em situação de fragilidade social. Dá pão com margarina para crianças. Esse é um governo absolutamente incompetente. Agora, o que eu estou dizendo aqui, a minha crítica em relação a essa sua... colocar o Silvio para falar aqui, tá longe de falar que você fez conchavo, pelo amor de Deus. Conchavo? A amiga fez uma interpretação equivocada. A minha crítica é a seguinte, o Silvio Félix, a minha crítica em relação ao Silvio falar aqui, é que eu entendo que o Silvio Félix não tem moral, não tem condição para falar de nada, nem de ninguém nessa cidade. Essa é a minha crítica. E qual é a sua... E é isso. E qual é a sua análise? E parou aí. E qual é a sua análise com relação ao prefeito Mário Botion, que traz de volta ao seu governo, no mínimo, 6 ex-secretários do Silvio Félix? Porque o de mobilidade urbana é o mesmo do Silvio Félix. O da saúde, ele insistiu para que o da saúde voltasse, é o mesmo do Silvio Félix. O da segurança é o mesmo do Silvio Félix. O de obras é o mesmo do Silvio Félix. O Ivan Schutzer, qual é a análise que você faz do atual prefeito, cujo motorista particular é o mesmo do Silvio Félix? O motorista particular do atual prefeito é o mesmo do Silvio Félix. E o Silvio Félix veio aqui desancar o cara? O homem das compras da prefeitura é o mesmo do Silvio Félix. O homem das compras da prefeitura, que havia sido demitido pelo Paulo Radiche, foi recontratado pelo Mário Botion. E o Silvio Félix vem aqui desancar o cara. Que está brigando a todos os...
essa gente que andou junto com o Silvio, que caminhou junto com o Silvio, nesses 2 governos do Silvio que terminaram do jeito que terminaram. O que eu acho desse governo, eu não preciso nem falar o que eu acho desse governo aí do Mário Botion, ele fala por si. Um governo que disse que ia cortar 17 pontos de distribuição de medicamentos na cidade, porque e o povo ia ter que andar mais, vai andar mais, viu? Porque na zona rural, na zona rural o cara já está acostumado a andar bastante. O povo já está acostumado a andar, anda mais um pouco mais. Mas isso vai resultar na organização, na distribuição, da distribuição dos medicamentos, vai resultar na compra de medicamentos, vai sobrar dinheiro para comprar mais medicamentos, jamais vai faltar medicamento, e nós estamos vendo o que está acontecendo com os medicamentos aqui na cidade. Um governo que está fazendo o que está fazendo agora, nós acabei de falar aqui no programa dessa audiência pública que vai acontecer hoje lá, com relação aos deficientes, portadores de deficiência física e intelectual, que estão perdendo um benefício que é uma coisa absolutamente natural de ser fornecida a eles. Um governo que dá pão com margarina para crianças que recebem assistência social. Um governo que trata deficiente como marginal, como bandido. Que trata como, exatamente, que trata como se fossem criminosos, vigaristas, pilantras, salafrários. Né? Esse governo fala por si. O que eu preciso falar desse governo? Eu não preciso falar nada desse governo. Esse governo fala por si. Tem uma observação aqui do Ricardo Alves que diz que este mesmo prefeito que lutou para caçar o Silvio Félix, de fato. Sim. Né? Sim. Este mesmo prefeito e abriga todo esse pessoal que você falou para caçar o Silvio Félix e abriga todo. E disse nesse microfone aqui, eu tô falando a Isabel, eu nem sei se a Isabel é de verdade ou se é fake, porque no Facebook tem muito perfil falso. Este prefeito disse aqui nesse microfone que não vê por quê demonizar quem esteve no governo Félix. Está gravado. Ele disse em resposta. Aliás, você o entrevistou junto comigo, junto com a Nani. Não há por que demonizar esse pessoal que esteve no governo Silvio Félix. Ora! Traz a quantidade de pessoas que trouxe de volta do governo Silvio Félix para o seu governo, até o motorista particular. Abraça a gente como, por exemplo, o Ceará. Abraça a gente como o Ceará. Faz um governo desastrado, ruim. E aí você me questiona pelo fato de eu ter entrevistado sobre um assunto específico o Silvio Félix, e vem essa cidadã aqui que não me conhece, não sabe da minha vida, não sabe da minha conduta, afirmar que essa é uma atitude suja. Mas eu tenho o direito de questionar. Suja, mal educada, mal educada, irresponsável. O que essa moça falou é outra coisa. Ela se equivocou. Ela fez uma interpretação completamente equivocada do que eu estou falando. Quero deixar bem claro que o que eu estou falando aqui, no sentido... Estou fazendo esta reprimenda ao Caio Bortolã por ele ter dado voz a Silvio Félix, porque na minha concepção, na minha opinião... Silvio Félix não tem moral, depois do que se passou com ele, que todo mundo sabe, para apontar o dedo para qualquer prefeito aqui de Limeira. Você falou que o Mário Botion, na defesa que fez das pessoas que ele abrigou, que participaram do governo Silvio Félix, disse que não se pode demonizar essas pessoas. E não se trata disso, senhor Mário Botion. Não se trata de demonizar, não se trata de criminalizar essas pessoas. Acontece que nós gostaríamos que o senhor dissesse para todos nós, para a população de Limeira, quais são as qualidades, quais são as competências dessas pessoas para participar do seu governo. Porque você leva para o seu governo, se você for escolhido prefeito de Limeira um dia, você vai levar para o seu governo pessoas de confiança, que você entende que são pessoas que têm, acima de tudo, capacidade técnica, competência, né? Sensibilidade política, ou seja, que tem alguma virtude, alguma qualidade, né? Que se destaque em relação a todos os demais da nossa cidade. Eu quero que o seu prefeito diga quais são as qualidades e as virtudes dessas pessoas para que ele tire de um governo, pegue de um governo Silvio Félix, né, e traga para o governo dele. Como está Essas pessoas devem ter muita competência. Como por exemplo, o secretário de Mobilidade Urbana, que foi secretário de transporte no governo Silvio, e fez o quê? Qual foi a competência, qual foi a grande qualidade e virtude que ele demonstrou naquele governo para ser reconduzido ao cargo? As pessoas votam no Mário Botion, dão confiança ao Mário Botion,
E o Mário Botion diz que não faria nenhum tipo de acordo com o Silvio Félix. Ele assume a prefeitura e ele enche a prefeitura de gente ligada ao Silvio Félix. Porque certamente são pessoas que têm grande qualidade, grande competência. Aí a Rádio Educadora, depois de anos, ouve o Silvio Félix sobre um tema e o problema é a Rádio Educadora. Vai caçar sapo. Dona Isabel... Vai caçar sapo. Ô Isabel, você fez uma interpretação equivocada do que se trata. Sapo. Não se trata absolutamente equivocada, não disso. Ofensiva. Sim, ela foi ofensiva, ela me ofendeu. Claro que foi. Ela me ofendeu, ela ofendeu a todos nós ela aqui te nesta ofendeu casa. porque ela fez uma interpretação equivocada do assunto. Mal educada. Não é assim que se procede. Não é assim que se procede. De maneira mal educada. Aliás, vou processá-la. Vou processá-la. Não é por aí. Não é por aí. A questão é essa. Eu não vejo no seu Silvio Félix... Falar em conchavo... Eu não vejo no seu Silvio Félix qualquer qualidade para apontar o dedo para outro. As pessoas não sabem de um milésimo do que nós passamos aqui. As pessoas, em geral, não sabem de um milésimo do que nós passamos aqui para fazer jornalismo com seriedade, com isenção, na defesa do povo. As pessoas não sabem de um milésimo das pressões e ameaças que nós recebemos diariamente. Diariamente. As pessoas não sabem o quanto é difícil manter uma estrutura como a que nós mantemos. Um departamento de jornalismo com profissionais de fato bons, realmente qualificados e, sobretudo, honestos, vivendo apenas da publicidade, vivendo apenas do mercado publicitário. Apenas, então, somente do suor do trabalho. Numa cidade em que nem a Associação Comercial e Industrial da cidade apoia e fomenta empresas de comunicação locais. Nem a associação comercial, que deveria dar suporte, fomentar os negócios locais, fomenta. Nem a ACIL. É na raça, tá? É na raça, é todos os dias, é acordando cedo, é trabalhando muito, é batendo de porta em porta, é oferecendo o nosso produto licitamente, honestamente, sem acordo com político nenhum, para uma irresponsável dessa afirmar uma bobagem em rede social. Vou processá-la. E a senhora vai provar que há conchavo aqui. A dona moça aí, ela se equivocou completamente. Não se trata disso, né? Afinal de contas, você falou bem, né? Aqui as pessoas vivem do seu salário, do suor do seu trabalho. Eu não tenho apartamento em Santos, por exemplo, né? Tem aqui o José Valdir Luiz de Souza, quer dizer, eu não sei se é um só ou se são dois. Você tem que saber receber críticas. Críticas eu sei receber. Ofensas eu não admito. Ofensas eu não admito. Não, a Isabel... Críticas... É Isabel o nome dela? Como é o nome dela? Que me ofendeu é a Isabel. Que ofendeu esta casa é a Isabel. Agora é José Valdir Luiz de Souza. Críticas nós sabemos receber. Ofensas não. Você não afirma nada, absolutamente nada, sobre qualquer pessoa se você não tiver como provar. Você não afirma. Você só afirma quando você tiver provas do que você está falando. Agora, criticar, você pode criticar. Agora, tem de provar. Denúncias têm de ser provadas. Tem de ser provadas. Ela foi infeliz, né? Ela foi infeliz ao se expressar, ao usar essa expressão conluio. Que conluio? Conchavo. Conchavo? Conchavo. Que conchavo? Conchavo? Que conchavo? As pessoas fazem conchavos com o intuito do quê? De repente de derrubar alguém, né? De fofocar, de lançar inverdades. Não se trata disso. A Isabel interpretou errado e usou expressões incorretas para definir o que se trata aqui. O que se trata aqui é de... O Caio entende que o Silvio Félix, por ter sido prefeito 2 vezes de Limeira... Era uma opinião que podia ser ouvida. Ele não fala só nesse veículo. Tinha algo a dizer... Ele não fala só nesse veículo. Tinha algo a dizer a respeito do transporte coletivo? Eu acho que não. E eu continuo com a minha opinião. Eu acho que Silvio Félix não tem capacidade alguma de apontar o dedo para quem quer que seja nessa cidade, depois dos 2 desgovernos dele, né?
Primeiro porque terminou do jeito que terminou, tendo que se explicar para a justiça, e até hoje está se explicando para a justiça, não é isso? E segundo porque foi um governo incompetente também. O que é que ele apresentou? O que é que ele apresentou no setor do transporte coletivo? Quando ele foi cassado, ele tinha 80% de aprovação popular. O Lula também. Isso não é responsabilidade minha. O Lula também teve. O Lula é considerado até hoje, em pesquisas que são feitas até hoje, o Lula é considerado o melhor presidente do Brasil. Isso não é responsabilidade minha. Isso não é responsabilidade minha. Um instituto de pesquisa sério, a Limite, fez uma pesquisa à época e ele tinha 80% de aprovação popular. Isso não é responsabilidade minha. Tá? Essa foi uma decisão do povo. O povo que deu 30 mil votos para o filho dele na eleição para prefeito. Porque seria ele o candidato. E sendo ele o candidato, disputaria o segundo turno com o Mário Botion. Essa não é uma questão minha. Essa é uma questão do povo. O povo achou que devia votar no filho dele. Como o povo achou que poderia votar nele caso ele não estivesse inelegível. Ninguém falou e fala tantas vezes das mazelas envolvendo o governo do Silvio Félix, dos problemas envolvendo o Silvio Félix, inclusive da sua inelegibilidade, quanto nós falamos aqui. E outra coisa, ele dá entrevista para todo mundo. Para todo mundo. E com frequência. Com muita frequência. E sobre os mais variados temas. Não só sobre o tema específico, transporte coletivo. Não só sobre o tema transporte coletivo. Agora, nós nunca escondemos absolutamente nada do nosso ouvinte. E nós fazemos jogo duplo, nós não temos acordo com político. Aqui não, Jacaré. Aqui não, Jacaré. Não nos confundam. Não nos confundam. Muito bem, e hoje você vai ouvir Paulo Radiche. Porque não pode também? Não, o Paulo Radiche é bom ouvir. Para ele explicar, por exemplo, essa coisa do subsídio, né? Que não acrescentou absolutamente nada também. Que foi ele que criou. Foi ele que criou. Até aí sim. Né? Até aí sim. Agora, o Paulo Radiche que vem aqui explicar, por exemplo, essa questão do subsídio. Mas, e que também não fica apontando o dedo para os outros e querendo crescer para cima dos outros, porque o Paulo Radiche também passou teve 4 anos de mandato aí e fez um governo que fez. Tanto que não foi reeleito. Né? E não foi reeleito por quê? Por culpa dele. Especificamente dele. Se ele tivesse feito um governo brilhante, se tivesse sido aprovado, certamente seria reconduzido. Né? O povo entenderia, porque o povo reconhece. O povo não reconhece. O povo não aprovou. A comunicação, sobretudo dos 2 primeiros anos do governo dele, foi ruim. O que eu falo... E ele perdeu a eleição. O que eu fico indignado, revoltado, é de ver, porque Silvio Félix agora recentemente na última campanha que ele participou, do jeito que participou do jeito que participou, né, na última campanha política, quer dizer, se lixando por processo político, né, tratando o processo político como se fosse alguma coisa que ele pudesse manipular sem dar satisfação nenhuma para a população. O Lula está condenado à cadeia e está pedindo voto. Pois é. Está fazendo campanha antes da hora. E o seu Silvio Félix à cadeia. E o seu Silvio Félix fez o quê? Condenado à cadeia. Na outra eleição? Manipulou a eleição do jeito que ele quis, participou do processo democrático do jeito que ele bem entendeu, desprezando o processo democrático, o sistema eleitoral do país, usando e manipulando do jeito que bem entende. Isso que eu não aceito. Esse cara, se ele viesse aqui dar alguma explicação razoável do tempo que ele foi prefeito e ficasse na dele, não, vem aqui ainda, quer crescer, quer dar lição de moral. Na campanha ele fez isso, na internet, nas redes sociais. Apareceu tanto apontando o dedo para o governo do Paulo. Paulo Radiche. Paulo Radiche é incompetente. Agora o Mário Botion é incompetente. E ele não. Ele é o bom, ele é o gostosão da barachita. Então pare de usar 2 pesos e 2 medidas. Porque pro Lula você vai votar ano que vem. Quem falou? Você vai votar pro Lula ano que vem. Quem falou isso? Você defende o Lula. Você está sonhando. Você defende o Lula. Você disse que o triplex não é do Lula. Não.
Você disse que o sítio não é do Lula. Eu não disse que o triplex não é do Lula. Você disse que não foi provado nada contra o Lula. Olha aqui. Você não se revolta com o Lula fazendo campanha e pedindo voto. Olha aqui. E vou dizer mais para você. O Ministério Público achou que ia deitar e rolar. O Ministério Público achou que ia ser a coisa mais fácil do mundo. É só a gente pegar um delator, o cara fazer uma delação, a gente vai em cima e as provas vão cair no colo da gente, assim, as toneladas. O Ministério Público do Paraná está pererecando, suando em bicas para conseguir uma prova consistente, incontestável. Não estou defendendo o Lula. A nossa diferença, não estou defendendo o Lula, nossa diferença é que você critica o Silvio Félix e eu também. Você combate o Silvio Félix e eu também. Agora, você defende o Lula. Não, acontece que eu vejo as coisas então vamos combater que estão todos os maus. acontecendo do jeito que estão acontecendo. Mas claro. Não vamos combater só um e não combater o outro. Mas claro. Olha aqui, ô Caio Bortolã, toda vez que você me aponta o dedo, me acusa. Você me acusa. Não, quem começou a apontar o dedo pra mim hoje foi você. Você me acusa de ter votado no Lula. Eu votei no Lula. E daí? E daí eu ter votado no Lula? Você sabe por que eu votei no Lula? Porque o Lula pertencia ao PT. E o PT lá atrás, quando o PT nasceu, o PT apareceu como uma grande novidade no cenário político nacional. Porque o que acontece hoje ainda, como é que se escolhe? Esses candidatos que estão aí, que aparecem agora para 2018 a gente votar, como é que se escolhe esses candidatos? Como é que é o processo de escolha dentro do partido? Como é que um partido, o PSDB, o PMDB, o PDT, o raio que o parta, qual é o processo de escolha de um candidato para colocá-lo diante do povo brasileiro, pedindo voto para o povo brasileiro? Você sabe como é que é o processo de escolha? O cacique do partido é que escolhe. É o cacique do partido, os caciques, né? Os caciques do partido é que dizem: nós vamos botar nessa eleição, o Gustavo vai ser o candidato Você tá dando vai ser o candidato a presidente. Muita volta e não está se explicando. O PT... Não tem explicação. Você está dando muita Não é explicação. Volta, eu não você está dizendo que o cacique Lula, escolheu a Dilma e aí você concordando com Lula, exatamente. E você concordando com o cacique Lula, o que o cacique Lula falar, você vai lá e faz. Aí, então, é para você entender. É isso. Para você entender. Então, por que eu votei no PT? Porque o PT surgiu como uma grande novidade no cenário político nacional, com propostas de se discutir internamente quem é que vai ser o candidato. E era assim no PT. Era desse jeito. Havia uma discussão interna. O PT trouxe essa novidade para o sistema político nacional. A discussão interna de quem é que vai ser candidato, porque cada um que apresente a sua proposta aqui, e vai haver uma eleição aqui, ele vai ser escolhido por uma eleição. Essa era a grande novidade que o PT apresentou e que ele jogou na lata do lixo. O PT jogou na lata do lixo. Lamentavelmente. Tem uma colocação aqui do ouvinte Carlos Alberto perguntando por que eu não dou direito de resposta a essa ouvinte. Carlos Alberto, eu vou explicar para você como é que funciona. Talvez você não saiba. Quem fez a acusação foi ela. O ônus da prova é dela. E quem tem direito de resposta sou eu, não é o contrário. Tá bom, Carlos Alberto? Você sugere que eu dê direito de resposta a ela? Quem fez a acusação foi ela. O ônus da prova é dela. Ela é que tem que provar o que ela disse. E não o contrário. Então é por isso que não cabe um direito de resposta. Ela afirmou, ela atacou, ela foi mal educada, ela denegriu, ela acusou, ela disse que nós somos sujos. Ela disse que a educadora é suja. Então, se a educadora é suja, ela vai provar na justiça que a educadora é suja. Dona Isabel se equivocou. Não entendeu do que se tratava e usou expressões que não se deve usar, né? Você deve ter cuidado. Quando você diz que alguém é ladrão, que tem que provar. É muito comum a gente ver nas redes sociais aí, né? O cara pega lá uma fotografia do sujeito, de um político qualquer, que tem denúncias contra ele aos montes, às vezes já foi até condenado e tal, e coisa, e coloca lá embaixo, ladrão. Todo mundo sabe que o cara é ladrão, certo? Mas se o cara entrar na justiça e disser assim, bom, ô fulano,
Você diz que eu sou ladrão? Prove. Pronto, você está... Você tem que ter prova. A questão fundamental... A discussão que eu estou tendo com o Caio agora sobre o Lula aqui, o que é isso? O Ministério Público, veja só, isso não é um cidadão. Vai continuar defendendo o Lula. É o Ministério Público. Vai continuar defendendo o Lula. O Ministério Público achou que bastava fazer uma acusação contra o Lula, ia cair um monte de prova lá. O Ministério Público está tendo dificuldade para apresentar provas, eu falo provas consistentes. Ah, mas você não acha que... Eu acho, claro que eu acho. Eu acho um monte de coisa. Eu acho e quase que... Olha lá se eu não digo que eu tenho certeza, certo? Mas entre eu achar e eu chegar lá diante do juiz e dizer, tá aqui a prova, seu juiz, olha aqui, ó, tá aqui o documento, seu juiz, incontestável, seu juiz. Aí, amigo, vai um caminhão de esterco para jogar no chão. Tem uma diferença enorme. E é isso que está acontecendo com o Ministério Público do Paraná hoje. É o que está acontecendo hoje. Apresentar prova que eles acharam que ia ser fácil. Tem uma diferença enorme, abissal, entre achar que o serviço prestado pela aviação limeirense é bom e defender o serviço prestado pela aviação limeirense. Então. E defender a aviação limeirense. Então. Há uma diferença abissal. O que nós dizemos aqui, e aí... entende quem quer entender, é que o serviço prestado pela aviação limeirense é ruim há muito tempo. Que não está errado o prefeito em querer trocar a aviação limeirense. Que ele tem, inclusive, o nosso apoio. Porque há muito tempo nós criticamos o serviço prestado pela aviação limeirense. Não é de hoje. Não é de hoje. Ponto final, parágrafo na outra linha. A aviação limeirense é boa? Não, não é. Presta um bom serviço? Não, não presta. Não. Tem problemas de gestão? Sim, senhor, tem problemas de gestão. Ponto final, parágrafo na outra linha. A intervenção é ilegal. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Quem falou isso foi o Silvio, né? Foi o Silvio que falou que é legal. Eu falei ontem aqui que aquele relatório apresentado pelo Mário Botion na Justiça para justificar a intervenção, que eu desconfio daquele... Eu usei essa expressão. Eu desconfio daquele relatório. Desconfio daquele relatório. Agora, daí a Justiça é quem vai entender é ela quem vai definir se foi ilegal ou não foi ilegal a intervenção, né? Mas eu desconfio do relatório apresentado pelo governo do senhor Mário Botion para justificar a intervenção. Falei isso ontem aqui. Eu desconfio. Agora, daí a dizer que não vai haver, que é ilegal a intervenção, eu não sei. É a Justiça que vai definir. E a minha discordância em relação ao seu pensamento aí, porque você, por exemplo, agora há pouco você disse assim, não, porque a aviação limeirense que é responsável. Não é só a aviação limeirense que é responsável, e aqui não vai, para que outros não interpretem, né, de maneira equivocada o que eu estou falando. Eu disse que a aviação limeirense é responsável pelo quê? Você falou pela má qualidade do transporte coletivo. Ah, sim. Você falou isso aqui agora há pouco. É a empresa que presta o serviço, né? Você falou agora há pouco que ela é responsável pela má qualidade do serviço público, do serviço prestado. Sim. Não é isso? Para que outros não interpretem de maneira equivocada o que eu vou falar, não vai aqui nenhuma defesa da aviação limeirense. Mas digo para você o seguinte, ela não é a única responsável. Isso aqui não é, repito, para que ninguém faça interpretação equivocada. Isso não é defesa da aviação limeirense. Muito pelo contrário. Mas ela não é a única responsável pela má qualidade do serviço prestado. Porque o serviço prestado, quem diz como é que vai ser, como é que tem que ser, como deixa de ser, e quem fiscaliza e quem controla, e quem é o responsável pelo serviço, não é a aviação limeirense. É a dona prefeitura. É o governo municipal. Ele que é o responsável pelo serviço que ele concedeu a esta aviação. E que ele não se a aviação é ruim, ele não fiscalizou. Se a aviação é ruim, ele não fiscalizou. A responsabilidade é sim da aviação, como você está dizendo, mas é também do poder público. Nisso você está coberto de razão. Você está coberto de razão. Eu estou sempre coberto de razão. Estou sempre. Pode ser. Eu não acho, mas pode ser. Nisso você está coberto de razão. Não houve governo municipal aqui em Limeira que fiscalizasse a aviação limeirense. Porque quem é que dá as regras? Quem é que dá as normas, Caio? Não houve. Quem é que dá a diretriz? Não, tem um contrato. Quem é que dá a diretriz? Tem um contrato, e no contrato está tudo especificado. Você me contrata e diz assim, ô Ivan, eu estou te contratando para você fazer isso, isso e isso. Isso. Quem dá é que deu a diretriz? É o contratante. Foi você. É o contratante. Agora, eu não consigo cumprir com aquilo que você
quer, que você exige, a responsabilidade é minha? É minha. Há uma responsabilidade. Mas é sua também, porque foi você que me contratou e você não fez uma avaliação correta. Há uma responsabilidade solidária dos governos. E aqui faça-se justiça. De 2 anos para cá, ou de 3 anos para cá, houve o ápice da crise com muitas reclamações, mas nos últimos 2 anos do governo do Paulo Radiche, as reclamações com relação ao transporte coletivo despencaram. Deu uma melhorada na mão dele. Melhorada no seguinte sentido: melhorou a qualidade de alguns ônibus, não de todos, né? Vieram alguns ônibus novos, a história do GPS, da biometria. A biometria só é boa para a empresa de ônibus, não muda nada para o consumidor. Mas as diretrizes, a base, o modelo é ultrapassadíssimo. O modelo é da década de quando? Você falou que essa aviação está aqui desde quando? Há quase 50 sempre anos. Com o mesmo modelo, Caio. Nunca houve uma alteração. O modelo sempre foi o mesmo. Então, a responsabilidade de quem é? A aviação é ruim? Ela pode ser ruim, ela pode ser incompetente, ela pode ser mal gerida, como parece que é. Né? Tudo isso. E a qualidade do serviço prestado também não é bom. Mas quem que deu as normas, a diretriz? Quem que traçou? E quem que deve fiscalizar, deve cobrar, deve exigir? É o governo. Então, aí é essa coisa que você falou da solidariedade, da incompetência solidária. Ambos. Agora, veja bem, o tribunal do Facebook, né? Tem muita gente que nem existe, né? São nomes falsos, são fakes no Facebook, são perfis falsos. Mas o que esse pessoal está querendo dizer é o seguinte: todo mundo sabe que eu sou corintiano. Então, pela linha de raciocínio desse pessoal, eu só posso falar bem do Corinthians. Se amanhã o Palmeiras faz uma partida maravilhosa ou ganha o campeonato, eu não posso elogiar o Palmeiras. Pela linha de raciocínio desse pessoal. Eu não posso dizer, olha, o Palmeiras fez uma campanha espetacular, fez um jogo espetacular, ganhou com sobras, mereceu ganhar o campeonato. Eu só posso, pelo raciocínio desse pessoal, não é? Muitos são uma pessoa só, que tem especialistas em fake, né? Inclusive trabalhando nesse governo, especialistas na criação de perfis falsos, trabalhando nesse governo. A opinião deles é que você é corintiano, então você não pode fazer uma crítica ao Corinthians e elogiar o Palmeiras. Posso sim, eu posso criticar o transporte coletivo, como venho criticando desde sempre, mas posso criticar a intervenção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você critica a intervenção, você critica uma outra coisa, que não a má qualidade do transporte coletivo. A intervenção foi mal feita. Mal feita. A intervenção, pelo menos a mim me parece. A intervenção foi o último recurso que eles encontraram. Porque eles não sabiam mais o que fazer. Eles tinham perdido o controle do negócio. Eles tentaram uma coisa, na minha opinião, né? Por aquilo que a gente acompanhou aí, nesse processo todo aí. Eles tentaram uma coisa, eles tentaram o pulo do gato. Temos o pulo do gato para resolver o problema do transporte coletivo como nós queremos resolver. Tentaram o pulo do gato e deram com os burros na água. Erraram o pulo, erraram o salto. E aí estavam com um problema na mão, porque a aviação limeirense virou para eles e falou assim, eu não vou fazer, eu estou fora. Não vou prorrogar, não aceito prorrogação de contrato. Era isso, né? Prorrogação eles de contrato, propunham uma né? prorrogação de contrato por 1 ano, a aviação limeirense não quis prorrogar. Eles disseram, então, tá bom, o contrato não será renovado, vocês vão embora. E quando eles estavam com as malas arrumadas para ir embora, aí o senhor prefeito fez uma intervenção. Eles queriam uma espécie de mandato tampão, a aviação limeirense falou, eu não aceito. E aí... Direito dela. Direito dela, não aceito. Eu quero a renovação do contrato por 8 que eles anos. queriam por 8 anos, não é isso? E aí eles tentaram trazer uma empresa de fora, acharam que ia só chegar no mercado e tinha uma empresa de ônibus ali. De todos os problemas. No mercado aí, né, na gôndola do supermercado, encontrar uma empresa de ônibus lá. Eles acharam que é isso, quando eles viram, eles caíram, viram que deram pulo errado. Com os burros na água. Com os burros na água. Deram o salto do gato errado. E aí, meu amigo, aí não tinha o que fazer. Era intervenção ou intervenção. E agora? Porque se não fizessem a intervenção, no dia seguinte não haveria transporte. Nas ruas de Limeira. Eles deram o pulo errado. Por isso que foram para a intervenção. E agora tem que justificar a intervenção para a justiça. E, para mim, esse relatório aí é uma tentativa desesperada de justificar a intervenção para a justiça. Agora, vamos ver como é que a justiça vai interpretar esse relatório. Até porque
tem o outro lado, né? Tem a aviação limeirense que vai apresentar na sua defesa as justificativas para a não intervenção. E o juiz vai olhar, pesar os dois lá, vai ver qual vai escolher. Tomara que o juiz escolha a intervenção, né? A legalidade da intervenção. Não, eu acho que o juiz não vai dar a legalidade da intervenção, porque a intervenção não é legal. O que o juiz vai fazer é manter a intervenção, porque se ele não mantém a intervenção, o que acontece? A cidade fica sem ônibus. Pois é, né? Pois é. É isso que as pessoas precisam entender. O governo fez uma bobagem, fez uma lambança, não soube conduzir a questão. Eu tenho certeza que fez. Só sobrou a alternativa da intervenção. E a intervenção foi na mesma aviação limeirense que não prestava bons serviços, que o prefeito não queria que continuasse aqui. Eu tenho certeza que fizeram caca no transporte coletivo. Tenho certeza absoluta. A Andréia Araújo disse que nós dois somos espetaculares. Parabéns. Muito obrigado. Agora, Andréia, obrigado, que bom de vez em quando eu elogio. Um abraço a ela, uma boa tarde. Pela parte que me toca. Eu tenho certeza que fizeram caca lá. Agora, eu mantenho a minha convicção de que o senhor Silvio Félix não tem direito de apontar o dedo para ninguém. Na minha opinião. Se ele quisesse se manifestar, falar alguma coisa a respeito do transporte coletivo, por que o transporte coletivo de Limeira é essa caca, por que passou por 2 mandatos dele sem que ele provocasse qualquer medida de relevância para o transporte coletivo de Limeira, tudo bem. Mas na medida em que ele aproveita a oportunidade que lhe é dada de falar neste microfone e ele começa a querer desancar todo mundo, começa a querer se mostrar como o rei da cocada preta, o gostosão da balachita, ele pode até ser o gostosão da balachita para 25% do eleitorado. Não mais que isso, na minha opinião. Ele não tem esse direito, não. Na minha opinião, ele não tem o direito de vir aqui, ou falar por telefone, seja lá o que for, de vir aqui e querer dar uma de gostosão da balachita. Ele não é. Ele não é o gostosão da balachita. Só que, em sendo o gostosão da balachita para 25% do eleitorado, ele é o gostosão da balachita para 50 mil pessoas. Tá. Ele ainda convence 50 mil pessoas. Ele pode convencer 50 mil pessoas. Sentado na cadeira da empresa dele. Mas não é o suficiente para se eleger, né? A questão é que nós podemos e devemos sim ouvir todas as pessoas. E o propósito é ouvir sobre essa questão do transporte coletivo um prefeito que foi cassado por corrupção, mas que na época dele o transporte coletivo não recebia subsídio. O outro que não foi reeleito, mas que instituiu o subsídio e que foi mal avaliado. E o atual tem que dar a versão dele, porque perceba, o governo Silvio Félix terminou com cassação. Eu não preciso detalhar, até porque eu já detalhei isso à época. À época isso foi detalhado aqui. O governo Silvio Félix terminou com cassação, mas não tinha subsídio. O governo Paulo Radiche perdeu nas urnas, mas tinha subsídio. O subsídio foi criado. Aliás, o subsídio levou o senhor José Roberto Bernardo a apresentar uma denúncia contra o senhor Paulo Radiche e, por conta disso, há um bloqueio de bens do Paulo Radiche. Ele foi condenado a um bloqueio de bens. E, por fim, esse governo começou dizendo que ia pagar menos subsídio. Hoje, em função da intervenção que ele mesmo criou, paga mais subsídio do que o Paulo Radiche pagava. E isso que está acontecendo é por conta da legislação brasileira, esse bloqueio de bens aí do Paulo Radiche. Mas não há ainda decisão definitiva. A tal de decisão transitada em julgado. Não. Isso demora anos. Então, pois é. Aí é que está Mas há um bloqueio de bens, né? Sim, mas é aquela coisa do denuncismo que existe no Brasil hoje. Hoje não, já de larga data. Você apresenta uma denúncia, porque o que está em jogo aí nessa história do bloqueio de bens do Radiche? O que está em jogo aí é o seguinte: há uma interpretação de como deve ser. O subsídio tem uma norma, tem uma regra. O governo do Paulo Radiche interpretou aquela regra, aquela norma de uma maneira. E a oposição interpretou de uma outra maneira. E aí leva-se isso para a Justiça. E a Justiça agora é quem vai ter que decidir. Só que a Justiça tem que tomar todas as medidas pertinentes nesse caso. Bloqueio de bens, Isso aí vai se arrastar anos e anos e anos. Daqui uns 12 anos, mais ou menos, a gente vai ter uma definição da Justiça. Ou mais, né?
está falando em Ou 12 mais, anos, daqui ou a mais. 30 anos, A gente talvez. vai ter uma definição da justiça, não é mesmo? E a definição da justiça pode ser favorável ao Radish. Sim, A justiça pode entender que a interpretação do Radish estava correta. sim. Só que o cara já se ferrou, né? Exatamente. Já era, já se lascou. A Inês é Daqui a morta. 30 anos ele já está ferrado. A né? Inês é morta. É por isso que muita gente não entra na política. Por isso que muita gente boa não entra na política. Ou muito político cria holding familiar, né? Né? Transfere todos os bens que tem, É. né? Mora num imóvel que é dele, mas no papel não é dele. Anda num carro que é dele, mas no papel não é dele, né? É. Mas aí, não sei se vale a pena. Pois é, mas muito político faz isso para se precaver, né? É. Eu conheço alguns, próximos inclusive. Então. Mora num imóvel que é dele, mas que no papel não é dele, É. né? Se bobear, nem Se der- a bicicleta que ele anda... Se der bucha, né? Ah, não é dele não, tá Se no nome der de outra bucha, pessoa. não, É. O carro tá no nome de outra pessoa, né? É. Vale a pena ser assim? Eu acho que não vale. E a Ou é- pessoa faz isso nem por ser desonesta, a pessoa faz isso para se precaver mesmo, né? A pessoa faz isso para evitar perder parte do patrimônio ou tudo Porque que tiver. sabe que existem interpretações diferentes, não é mesmo? É. Tá bom. Bom almoço, Muito Ivan. bem, um abraço até amanhã.